Vamos com a nossa boa temática, né? Vamos agora com o assunto aí de sistema legal de medidas. Vamos falar sobre a unidade de tempo, tá? Esse assunto tempo aí presente também no contexto da resolução de muitas questões, transformar minuto em segundo, né? Juro simples, juro comercial trabalha com essas relações dos dias do ano, né? E vamos ver algumas situações aqui com cuidado, ok? Bom, a unidade de tempo, né, a unidade padrão do tempo é o segundo, né? O segundo é a unidade padrão aqui no sistema legal de medidas. O segundo e a representação, a letra S minúscula, né, é o segundo. E assim como nas outras unidades do sistema legal de medidas, de comprimento, de área, de volume, de capacidade, né, o segundo também tem os seus múltiplos, né, e os submúltiplos do segundo. Mas ele não é da forma decimal, assim como os submúltiplos não são da forma decimal, assim como são das outras medidas, conforme a massa, que é o grama, né, o volume, que é o litro, né, e assim por diante. Então aqui difere um pouquinho das outras unidades padrões, e nós vamos ver aqui os múltiplos do segundo, cada um deles você com certeza já conhece a maioria deles. Veja só, nós sabemos que um minuto, né, e a representação aqui é M e N, tem 60 segundos. Tá? Vamos só relembrar, uma hora possui 60 minutos, e quando você transforma em segundos, você multiplica 60 por 60, 3.600 segundos. Isso aqui para uma regrinha de 3 simples, né, você também encontra o mesmo valor. Agora vamos cuidar um pouquinho, um dia, 24 horas, transformando tudo isso em minutos, nós temos 14.400 minutos e ainda 86.400 segundos. Um mês possui 30 dias, e agora você deve estar pensando, mas e fevereiro, mas e mês que possui 31? Veja, para fins comerciais, né, nós consideramos, para fins comerciais, que todos os meses possuem 30 dias, ok? E aí tem as outras divisões, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, até mesmo ano. Tá? Eu coloquei o ano aqui, um bom bimestre, 2 meses, trimestres, 3, quadrimestre, 4 meses, semestre, né, 6 meses, e o ano 365. Ainda coloquei aqui 360 comercial, tá? Pois, se nós para fins de cálculo, considerando o ano comercial, cada mês possui 30 dias, consequentemente o ano possui 360 dias, ok? Mas isso lá na matemática financeira, quando você for estudar, ou já estudou esse assunto, né, existe a diferença do juro simples, né, o juro exato e o juro comercial. O juro comercial é o que mais a gente usa para fins de cálculo, que é o que é feito no comércio. Né? Para alguns casos é calculado o juro exato. Aí no juro exato, vou considerar cada mês com o seu... cada mês tem essa diferença de dias, né? Daí nós consideramos todos certinho cada mês. Mas para fins comerciais grava que todos os meses possuem 30 dias, ok? Enfim, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o tempo, tá? E aqui eu coloquei um exemplo de 5,30 horas, tá? O que gera um pouco de confusão e dúvidas é nessa parte fracionária do tempo, o como transformar uma unidade num número quebrado, vamos pensar assim, no seu exato valor. O que pode gerar um pouco de dúvida é essa seguinte comparação que eu já vi. Deixa eu pegar aqui a canetinha azul. Tá? É que dizer que 5,30 horas seria 5 horas e 30 minutos. Tá? Isso aqui, é 5,3 horas, também eu posso cortar esse zero, porque 5,30, 5,3 é a mesma coisa. Isso aqui não é, tá? Não é 5 horas e 30 minutos, tá? Longe disso. Isso não é. O que nós temos que entender é que isso aqui existe uma parte quebrada aqui da hora, tá? 0,3 horas, na verdade, ok? Então, para isso, vem uma dica que eu vou passar para você, que é o que serve para a maioria dos casos onde você tem a parte fracionária do tempo aqui em relação, por exemplo, nesse caso, a hora, tá? Então, nós podemos transformar isso aqui em minutos e segundos, se for o caso, ok? Para isso, olha essa seguinte comparação. 0,1 hora, que seria a 10ª parte da hora, né? Se eu for transformar em minutos, 1 hora eu sei que possui 60 minutos, e 0,1 seria a 10ª parte. Então, eu só transformei a hora, né, em minutos. A 10ª parte seria 6 minutos. E eu chego nessa seguinte relação aqui, Basta você guardar ela, e não é difícil, né? E às vezes ela ajuda, na maioria dos casos, ajuda muito a resolver,
Tá? Então, a 10ª parte da hora possui 6 minutos. Como se eu pegasse a hora e repartisse em 10 pedacinhos iguais, cada pedacinho possui 6 minutos. Então, vamos voltar naquele exemplo lá dos 5,3 horas. Tá? Então, se 0,1 hora possui 6 minutos, 0,3, que seria 0,1 mais 0,1 mais 0,1, vão possuir quantos minutos? 18 minutos. Então, com isso, eu chego na conclusão que 5,3 horas é igual a 5 horas e 18 minutos. Tá? Então, cuidado. Tá? 5,3 horas não é 5 horas e 30 minutos, como eu já vi muita gente fazendo aí. Tá? 5,3, usando essa dica dessa comparação, são 5 horas e 18 minutos. Tá? Você pode fazer por regra de 3, mas eu gosto de usar essa relação e passo para você, porque ela ajuda muito nas questões de concurso e questões de prova, e só com ela você faz uma rapidez às contas que você não consegue nem explicar. Você bate o olho e já faz direto. Tá? Veja esses outros exemplos aqui. Ó. 6,4 horas. Né? Ora, isso aqui é 6 horas, né? 0,4 mais 0,4 de horas. Ora, se no 0,1 aqui, ó, 0,1 é 6 minutos, 0,4 é 4 vezes esse valor, é 0,1 mais 0,1, 0,1, 0,1. Por isso, eu posso concluir que isso aqui são 6 horas e 24 minutos. Veja como é rápido. Agora um outro exemplo, 8 horas, 8,2 horas, isso aqui é 8 horas mais 0,2. Ora, se 0,1, né? Se 0,1 é 6 minutos, 0,2 é o dobro. Então seriam 8 horas e 12 minutos. Tá? Você já deve ter visto algumas pessoas fazendo uma regrinha de 3. Parei, 1 hora é 60 minutos, 8,2 horas, aí transforma em minuto, depois volta a transformar tudo em hora. Daí você veja como que nessa relação você vai mais rápido. Tá? E em questões de concurso também é uma corrida contra o relógio. Né? Você tem que resolver as questões um pouco mais rápido para ganhar tempo naquela questão mais difícil, na redação ou naquela disciplina que você tem um pouco mais de dificuldade, ok? Bom, então guardem essa relação aí com você, vale a pena guardar essa relação e nos exercícios você vai praticando e vai vendo que ela vai te ajudar bastante, ok? Bom, eu quero fazer uma relação com um assunto aí da matemática básica, que é a parte de fração, mais específico a parte de dízimas periódicas. Por quê? Porque em se tratando de tempo, tá, você deve tomar um cuidado extremo em fazer comparação ou até mesmo você querer fazer uma aproximação indevida de alguns valores. Nós já vamos ver um exemplo, você vai entender. O que eu quero dizer para você é que você não pode dizer, por exemplo, né, vamos pegar uma dízima aqui, eu vou colocar aqui em cima, depois eu vou apagar, que 0,333, isso aqui é uma dízima, é igual a 0,3. Isso não é verdade, tá? Então, isso não é igual. Eu já vou provar para você aqui, tá? E depois, no exemplo, nós vamos praticar o quão é importante você saber encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Então, a importância de você encontrar a fração das dízimas periódicas, o que a gente chama de fração que gerou, fração geratriz, tá? Vamos abrir um pouquinho o parênteses, então, em relação a isso aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui a seguinte dízima, 0,33333. Quem seria a fração que gerou essa dízima? Porque toda dízima periódica nasceu da divisão de dois números. Quem é uma coisa divide por outra. A dica é a seguinte, presta bastante atenção. Veja que é um número que está sendo repetido. É o 3. O 3 é um número composto por um algarismo. Opa, parei, professor. Então existe uma diferença entre número e algarismo? Sim. Vamos abrir um outro parênteses dentro do parênteses aqui. Tá? Então vejam só. Vamos pegar uns exemplos aqui. Ó. O número 12. O número 12 possui quantos algarismos? 2. 1 e o 2. O número 125 é um número composto por 3 algarismos. O número 18 ele é um número composto por 2 algarismos. Então veja que existe uma diferença entre número e algarismo. Perfeito? Já que você lembrou disso, agora voltamos aqui. Então, quem está sendo repetido aqui é o número 3. Esse número que repete você coloca em cima. O número 3, ele é um número composto por quantos algarismos? 1. Então você vai colocar um número 9 aqui embaixo. Por quê? Porque sim, acabou. Tá? E aí você fica com a fração 3 dividido por 9.
Dá para simplificar? Dá, posso simplificar por 3 porque são múltiplos. E ainda posso melhorar um pouquinho, então isso aqui fica igual a 1/3. Então 1/3 é a fração que gerou essa dízima. Se você pegar 1 e dividir por 3, você vai encontrar na calculadora aí, papo, 3, 3, 3 até o final. Tá? Então é esta a fração geratriz que gerou essa dízima. Você já vai entender num exemplo que eu vou fazer na sequência a importância disso aqui, lá da matemática básica. Vamos a mais exemplos. Veja essa outra dízima periódica, 0,666. Quem é que foi dividido um pelo outro que gerou ela? Veja, quem é que está sendo repetido? É o 6. Vamos colocar o 6 aqui em cima. O número 6 ele é um número composto por quantos algarismos? 1. Vou adicionar um número 9 aqui. E eu fico com 6 sobre 9. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 3, por exemplo. E simplificar e dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E aí eu fico com 2/3. Essa é a fração que gerou aquela dízima ali. Vamos ver o próximo exemplo. 0,49, 49. Quem está sendo repetido é o 49. Vamos colocar quem repete em cima. O número 49 é um número composto por 2 algarismos, então você vai colocar 2 números 9 aqui, 2 algarismos 9 aqui embaixo. Então veja que o número de 9 que vai embaixo é a quantidade de algarismo que o número é formado. E eu fico com a seguinte, e aí fica 49 sobre 99 mesmo, não dá para simplificar. Né? Então se você pegar na sua calculadora para testar, pegar esse número e dividir por esse, você vai produzir essa dízima 0,4949 até o final da sua calculadora aí. O último exemplo, veja, 0,512, 512. Quem é que está sendo repetido? É o 512. Vamos colocar na parte de cima. O número 512 ele é um número composto por 3 algarismos. Então nós vamos colocar 3 números aqui, 3, 9 aqui embaixo. Tá? E aí fica assim. Está aí a dica de como você encontrar de uma maneira rápida as frações geratrizes. A fração que gera a dízima. Por isso é dita fração geratriz. Ok? Por que, professor, eu tenho que saber isso? Para fins de cálculo. Você vai se deparar, às vezes, na divisão, né? Já que nós estamos falando agora aqui especificamente do tempo, em divisões onde você vai ter uma dízima periódica. E como é que você consegue, às vezes, pela fração, você chega numa forma mais rápida de resolução. Tá? Veja o exemplo que eu vou citar aqui agora, você já vai entender. Nós temos aqui uma situação, e eu falei no início, que esse assunto também passa a ser uma ferramenta, um pré-requisito para outros assuntos, por exemplo, esse aqui. Veja o exemplo seguinte. Um automóvel percorreu certa distância em 4 horas, né, com velocidade de 60 km por hora. Qual o tempo que gastará para percorrer a mesma distância com velocidade de 90 km por hora? Uma questão clássica, mas muito clássica, de um assunto que você pode resolver por regra de 3. Tá? Regra de 3. Mas perceba o seguinte, nós temos o tempo na jogada e veja as alternativas 2 horas e 36, 2 horas e 40, 3 horas, 3 horas e 15, 3 horas e 40. Vai de frente justamente no assunto que nós estamos vendo aqui. Bom, vamos ver como é que resolve isso aqui. Tá? Então vamos lá. Um automóvel, então, em 4 horas, ele percorre uma certa distância, numa velocidade de 60 km por hora. A pergunta é, qual o tempo que gastará para percorrer a mesma distância agora com uma outra velocidade? 90 km por hora. Qual o tempo gasto? Não sei, vamos chamar de x. Essa variável eu vou chamar de x. Tá? Bom, é uma questão clássica de regra de 3. Já vamos aproveitar então para dar uma resgatada nesse assunto. Uma forma prática é você engessar a coluna da variável. Né? Vamos fazer aqui ao lado. Engessando a coluna da variável, veja como vai ficar. Então o 4 fica sobre o x, nós vamos montar uma proporção disso aí. Tá? Essa relação, isso aqui é um outro assunto, tá? Mas vamos aproveitar. Essa é uma relação. Veja, se eu aumentei a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Né? Se eu ando numa distância 60 km por hora com o meu carro lá, eu demoro 4 horas, e se eu aumentar a velocidade para 90, obviamente eu vou diminuir o tempo. Então é uma relação inversamente proporcional. E quando é inversa, você inverte os valores a colocar na proporção. Então o 90 que estava embaixo, ele vai aqui para cima e o 60 vem aqui para baixo. Eu inverti, pois essa relação é uma relação de inversamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais, ok? Bom, agora tem essa situação. Como eu tenho um sinal de igual, eu posso multiplicar cruzado, pois isso é uma propriedade das proporções. Então eu fico com a situação de 90 vezes x igual a 4 vezes 60. Ok? Bom, eu posso passar esse 90 aqui,
Veja que x é o que eu chamei que é o tempo, que é justamente o que o exercício está perguntando. Então eu tenho que isolar, isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Como eu falei no início, isso aqui é um pré-requisito. Vai chegar uma hora que nós vamos deparar com a relação tempo aqui. Bom, x igual a 4 vezes 60, tudo isso dividido por 90. Eu posso simplificar esse zero com esse zero, tá? E aí eu fico com x igual a 24 sobre 9, que é 6 vezes 4. Bom, vamos realizar essa divisãozinha aqui, só para ver o que acontece. Eu vou colocar aqui ao lado, 24 dividido por 9. Bom, dá por 2, dá 18, resta 6. 6 passou a ser o dividendo, divisor é maior que o dividendo, então eu boto uma vírgula e adiciono um zero. Dá por 6, dá 54, resta 6, boto mais zero. Opa, dá por 6 de novo, dá 54, sobra 6. Dá por 6 de novo, uma hora vai acabar isso aqui? Não, não vai acabar, pois isso aqui é uma dízima periódica, né? 2,666 toda a vida. Vamos colocar esse valor aqui, vamos transportar ele para cá. Então, 2,6666, o quê? Horas. Guarda esse valor. Todo mundo chegaria aqui, tá? A maioria das pessoas pararia aqui. E aí você olha entre as alternativas, você começa a entrar em desespero, porque não tem nesse formato. E agora o que você pode fazer aqui? Será que 0,66666 seria a sexta parte da hora? Né? Ou seja, eu divido a hora em 6 pedaços, né? E pego 6, divido em 10 e pego 6 pedaços. Cuidado agora. No início, eu dei aquele exemplo de 5,3 horas. E o 0,3 eu disse que era 3 vezes 6 minutos. O perigo é você achar o mesmo aqui. Achar que 2,6666 é igual a 2,6. Isso é o maior perigo. Porque se você fosse por esse raciocínio, como você resolveria usando o que eu falei no início? Ah, professor, você falou que esse aqui, ó, seriam 2 horas mais 0,6 horas. E se 0,1 é 6 minutos, 0,6 é 6 vezes esse valor. Então seria 2 horas e 36 minutos. Correto? E aí você olha entre as alternativas, está na letra A a resposta. E se você se marcasse a A, você ia errar a questão. Opa, como assim, professor? Por quê? Porque você disse para mim que 2,666 é igual a 2,6, enquanto isso não é verdade. Então está aqui o perigo de você ser induzido ao erro e perder, às vezes, uma questão de natureza fácil por bobeira. Então agora você tem a situação de uma dízima periódica. Veja a importância do que eu falei para você, de você encontrar a fração que gerou, a parte da dízima, a parte que está sendo repetida. Então eu vou me permitir colocar esse valor aqui em cima, em destaque. 2,6666. Eu posso dizer que isso aqui é 2,0,6666, uma dízima periódica. Olha aqui, ó, vamos encontrar a fração geratriz só dessa parte aqui, ó. E nós foi o segundo exemplo. Então eu disse que 0,666 era 2/3. Então seria 2 horas mais 2/3 de 1 hora. Agora fica um pouco mais fácil você raciocinar com a fração. Porque se você pegar 1 hora e dividir em 3 pedaços, vai ser quantos pedaços? 20 minutos. E 2/3 seria 2 horas e 2 pedaços, 40 minutos. Então, na verdade, a resposta é 2 horas e 40 minutos. Tá? Porque 2/3 de 1 hora é 40 minutos. É como se pegasse a hora, dividisse em 3 pedaços iguais, de 20, e pegasse 2/3, 2 pedaços. Veja, então, a resposta correta desse exercício seria a letra B e não a letra A, como muita gente talvez marcaria. Tá? Ok? Então, por isso a importância de você também entender um pouco da matemática básica, tá? E não ser induzido a erros como esse aqui de querer igualar, aproximar uma dízima periódica de um valor decimal, ok? Bom, falar sobre unidade de tempo é você saber essas relações entre hora, minuto e segundo, grava aquela relação de 0,1 hora a 6 minutos, ajuda muito, mas eu mostrei para você que você tem que ter muito cuidado, principalmente com dízima periódica, para não acontecer de aproximações, ser induzido ao erro e às vezes perder uma questão de bobeira. Tá? A pior coisa num concurso, numa prova, é você olhar uma questão e errar e depois olhar, puxa vida, eu sabia resolver essa aqui. Né? Agora, quando você erra uma questão que você não sabia nem por onde começar,
Você não acaba se conformando, pô, não sabia mesmo, chutei, que acertava em lucro. Agora, quando você erra lá no finalzinho, e pior ainda, quando aquela questão é a decisão da sua aprovação e da sua reprovação, que acontece, às vezes uma questão faz muita diferença, você aí começa a tomar remédio, fica louco, briga em casa, tá? Para isso não acontecer, então tome cuidado aqui, ok? Vamos então resolver algumas questões aí de concurso. Paulo saiu de casa às 13 horas e 45 minutos, caminhando até o curso de inglês que fica a 15 minutos de sua casa, e chegou na hora da aula cuja duração é de 1h30. A que horas terminará a aula de inglês? Vamos então à resolução dessa questão aí, bastante simples, é só uma questão de organizar os dados, né, e fazer uma soma direta do tempo. Questão bobinha, mas às vezes derruba alguém desprevenido, até é muito apressado na hora da conta. Vamos lá. Paulo, então ele fala a questão que Paulo saiu 13 horas e 45 minutos da sua casa, né? E a distância que ele percorreu até a sua aula é um tempo de 15 minutos, caminhando ali, o trajeto que ele vai demorar, um tempo, demora 15 minutos. E ele chegou justamente no horário do início da aula. E a duração da aula foi de 1h30, fala lá, ou seja, 1h30 minutos. E aí pergunta que horas Paulo vai sair, que horas vai terminar a aula de inglês, ok? Então vamos lá, era só somar, talvez, né? O cuidado de quando falar 1h30, ou seja, 1,5 horas, ou 1h30 minutos, é a mesma coisa, tá? Então bastava nós somar esses valores, 13 horas e 45 minutos mais 15 minutos, vamos somar primeiramente esses dois valores aqui, então 13 horas e 45 mais 15 vai fechar exatamente 14 horas, né? Usando já o relógio a nosso favor, e a aula teve uma duração de 1h30, 1h30 minutos, então bastava você fazer então a soma de 14 horas mais 1h30 minutos. No final desse tempo é o horário que acabou a aula, então essa soma então seria 15 horas e 30 minutos. Né? De novo, ele saiu esse horário, demorou 15 minutos para chegar, chegou justamente no horário da aula, né? Não ficou esperando nem nada, e a duração da aula foi de 1h30, então ele sai exatamente 15 horas e 30 minutos. A pergunta é a que horas terminar a aula de inglês? 15 horas e 30 minutos. Está lá na resposta contemplando a letra D, né? Justamente a resposta. Questão boba, questão pode ser boba, mas tome cuidado na interpretação e na organização dos dados, ok? Vamos a uma próxima questão. Um auxiliar administrativo decidiu registrar suas atividades durante um dia de trabalho no juizado especial. No final de seu expediente de 6 horas, constatou que havia gasto 18% de seu tempo digitando petições, 8 sobre 25 na escrituração de livros e 2 horas, 52 minutos e 48 segundos no atendimento ao público. Nessas condições, concluiu que o tempo livre que teve durante este dia de trabalho corresponde a... Vamos então à resolução dessa questão, né, que coloca em xeque aí, na verdade, a conta de parte fracionária do tempo. Tá? Então fala lá que esse funcionário tem 6 horas de trabalho, dividiu, né, só o que eu fiz aqui foi organizar as informações aí do texto. Então ele fica digitando petições, escritura, atende ao público, tem ainda um tempinho livre para tomar um cafezinho no banheiro. Tá? Então ele fala a questão que ele gasta 18% digitando petições, desses 18% do seu tempo de trabalho, que são 6 horas. Ele gasta 8 sobre 25, essa razão aqui, escriturando documentos na escrituração. Ele dá o tempo já de atendimento ao público, que é 2 horas, 52 minutos e 48 segundos. E pergunta qual o tempo livre, tendo ele gasto o resto do tempo nas outras atividades. Tá? É justamente a dúvida do problema. Bom, vamos lembrar que ele tem 6 horas, né? Mas vamos lembrar aquela nossa relaçãozinha, né? De 1 hora, 60 minutos e, consequentemente, 3.600 segundos. Uma das formas de resolver esse problema é você já transformar todo esse tempo dele na menor unidade de tempo que nós trabalhamos aqui, que é o segundo. Transforma tudo no segundo. É uma sugestão, uma forma de resolver. Tá? Não que seja única. Tá? Então, 6 horas, dentro dessa relação, 1 hora, 60 minutos, 3.600 segundos. 6 horas possui 6 vezes esse valor, que é 360 minutos, né? Que é 6 vezes esse valor, 21.600 segundos. É o tempo. Por que eu transformei em segundo? Porque a divisão do tempo dele vai até em segundos aqui, atendimento público. Então, eu vou precisar também trabalhar na casa do segundo. Então, transforma logo tudo em segundos. Na minha opinião, fica mais fácil. Então, as 6 horas de trabalho equivale a 21.600 segundos. Ok. O que nós precisamos encontrar aqui é o quanto em tempo ele gasta realmente nesses valores, agora na unidade de tempo, do tempo mesmo, minutos, hora, minutos, segundos. Bom,
Gastando petição, ele fala que gastou 18% do seu tempo. 18% de 6 horas, 18% de 21.600 segundos. Então nós temos aqui a primeira situação, calcular 18% de 21.600 segundos, que é a primeira situação digitando petição. Aqui você pode fazer um cálculo, né? 18% é 0,18 ou 18 dividido por 100, transforma na forma de fração, 20.600. Aí você pode simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, você fica com 18 vezes 216, que produz o valor exatamente de 3.888 segundos. É o tempo que ele gasta digitando petições. Perfeito? Transformando isso, né, em minutos, hora, minutos, segundo, você pega esse valor aqui, 3.888, e vai dividido por 60 para cair na casa dos minutos. E você vai encontrar 54 minutos, né, 64 minutos e 48 segundos, transformando em 64 uma hora. Então, na verdade, você tem 1 hora, 4 minutos e 48 segundos digitando petições. Perfeito? Vamos fazer o mesmo agora na escrituração, que ao invés do valor percentual, dê na forma fracionária. Tá? Então, a segunda situação é muito parecida. Vamos colocar aqui ao lado. A segunda situação, então, eu tenho 8 sobre 25 de 21.600. Tá? Então, eu divido por 25, multiplica por 8, vai encontrar 6.912 segundos. É o tempo que ele gastou na escrituração. Transformando isso, divide por 60, vai encontrar o valor quebrado e vai transformando aqui e nós encontramos exatamente 1 hora, 55 e 12 segundos. Então agora sim, eu estou tudo na razão segundo, hora, minuto, segundo, hora, minuto, segundo, hora, minuto e segundo, assim como ele deu atendimento ao público. Ok? Então, a questão pede o tempo livre. Bastava somar esses valores agora e fazer a subtração de 6 horas, é o que sobrou para ele, para fazer o que ele quiser, tempo livre, né? Vamos lá então, vamos apagar agora aqui. Vamos somar esses valores. Vamos somar primeiramente, esses dois já estão organizadinhos aqui, ó. Então vejam só, vai dar aqui, ó, se quiser somar só separadamente, depois nós fazemos as equivalências se forem necessárias. 1 hora mais 1 hora vai dar 2 horas. 55 mais 4 vai dar 59 minutos. 48 mais 2 vai dar 60 segundos. Ora, 60 segundos já vale 1 minuto, jogou para cá já. Então vai ficar 2 horas e 60 minutos. Opa, 60 minutos é exatamente 1 hora. Eu posso dizer então que tudo isso aqui é igual a 3 horas. Tá? Então a soma dessas duas atividades resultou exatamente em 3 horas. Se eu somar agora 3 horas com atendimento ao público, vai ter o tempo total que ele gastou fazendo essas 3 atividades. Então era só somar 3 horas mais 2 horas, 52 minutos e 48 segundos. Tá? Então ele vai ter um tempo aí de 5 horas, 52 minutos e 48 segundos trabalhando, fazendo aquelas 3 atividades. Fica fácil perceber que o que falta para fechar as 6 horas é 7 minutos e 12 segundos. Era só fazer a subtração. Então o que sobrou para ele, menos 6 horas, foi o que sobrou então das 6 horas, 7 minutos para fechar aqui, ó, 59 mais 12 segundos e fecha exatamente o tempo livre. Veja que é justamente o que está lá na letra A resposta do exercício. Então 7 minutos e 12 segundos é o tempo livre, é mais do que o suficiente para ele tomar o café, bater um papo, trocar figurinha, tá até demais esse tempo aqui, ok? Então uma questão que na verdade coloca aí para você praticar essa relação de hora, minutos, segundos, tá? Uma técnica boa de estudo é resolver a mesma questão em oportunidades futuras, resolva essa questão 2, 3, 4 vezes, quantas você achar necessário. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e agora eu passo a responsabilidade para você que é praticar. Matemática se aprende fazendo e não é uma nem duas questões, é bastante questão, ok? Foco na missão, bons estudos e até a próxima.